pega a palavra de Deus, abra no livro do Êxodo, no capítulo 12, no versículo de número 3. Pastor, acho que vai ter que mutar algum microfone desse que está apontado. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. A ordem era de Deus dada a Moisés, e Moisés deveria seguir a seguinte palavra: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Este ensino era novo. Israel não praticava isso que seria uma festa, né? Até no calendário judaico. E tudo isso que Deus estava fazendo era preparando o povo dele para uma grande saída, preparando o povo dele para uma grande libertação. Quando nós estamos ceando na mesa de Jesus, Ele está nos preparando para morar também no céu. Quem aqui quer morar no céu? Quem crê que Deus falou isso a Moisés e à congregação? Então eu vou reler, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, no Maranhão, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Amém? Este era um grande preparo. A morte ia passar no Egito, mas os obedientes teriam as suas casas salvas. Tem obedientes aqui à palavra de Deus? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a esta palavra. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória ao teu nome, Senhor. Glória à tua palavra, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Fala com cada vida que te aplaude e te glorifica, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e a sua palavra produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Deus havia dito que o anjo da morte passaria no Egito. Imagina que aquele povo, o povo de Deus, o povo hebreu, também estavam apavorados, porque acontecendo todos aqueles sinais, todas aquelas pragas, eles estavam lá na terra. E algumas pragas afetavam eles também, outras Deus os guardava. Mas é verdade que eles também sofreram algumas consequências, porque estavam naquele território. E agora eles estão sabendo: olha, vocês vão ter que fazer tudo nos mínimos detalhes, porque o anjo da morte vai passar no Egito, e na casa que ele entrar, ele vai levar o primogênito. Ou seja, nenhuma casa poderia morrer o pai, poderia morrer até a mãe, um dos filhos, e até os animais seriam atingidos. Ou seja, em uma família poderia ser devastada só na entrada do anjo da morte, desde que fossem os primeiros, né? Os primeiros filhos. Imaginem o quanto isso não ia ser sofrido. Então Deus começa a preparar o povo.
e trazer coisas que para nós eram como se fossem sombras antes de Cristo, do que estava sendo preparado antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito ainda no versículo 4: mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Em algumas Bíblias com tradução mais antiga está entre as 2 tardes. E tomarão do sangue e poloão ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Essa mensagem trouxe temor e tremor para o povo de Israel. Primeiro, que ninguém escolheria qualquer animal para fazer isso. Se eu tivesse qualquer briguinha com meu vizinho, porque às vezes tem a briga, né? O vizinho construiu um muro, de quem é o muro? Não tem isso? O muro é meu ou é seu? O vizinho um dia cortou a grama e deixou a sujeira para o meu lado. Acontece essas coisas da vida, né? Chateação. Neste momento, imagino eu com a minha família pequena, e eu digo família quem mora debaixo do nosso teto, tá, querido? Eu não queria nem saber se o vizinho gostava muito ou pouco de mim. Eu diria para ele: vamos cumprir a palavra de Deus, minha família é pequena, não vai dar conta de comer um cordeiro inteiro, então vamos dividir eu e a sua, porque a salvação que vai entrar para minha casa, vai entrar para a sua também. Entende que esse ajuntamento nosso é para trazer essa comunhão? O que eu como, você também está comendo. O que eu estou bebendo, o que eu estou participando, o que eu estou sendo, você também está sendo. Porque a salvação que chegou para mim, vai chegar para você, vai chegar para a sua casa, vai chegar para a sua família também, querido. A salvação está nesta comunhão aqui entre a igreja. Então ninguém mais queria lembrar de briguinhas fúteis, ninguém queria mais saber. Não, vamos escolher o melhor cordeiro, e um fiscalizava o outro. Tem certeza que esse é o melhor? Já verificou se não tem mancha? Olha por baixo, olha por cima. Então era um cuidado, e não era para comer e ficar jogado no sofá não, tá? Era para comer com os lombos cingidos, com cajado na mão, sapato nos pés, pronto para fazer o êxodo profético,
pronto para sair do Egito. Deus falou: eu vou passar. Nós destacamos aqui nesta palavra 4 elementos, mas tem mais, tá? Que eram sombras, e com Cristo tudo fez sentido. Não existia esta comunhão e esta saída sem ter cordeiro. Não podia. Quando João Batista olhou Jesus vindo a ele fez a declaração, dando luz a esta palavra, que era a sombra. Por favor, Evangelho de João, capítulo de número 1, por favor. E o versículo é o de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quantos cordeiros no livro do Êxodo foram sacrificados? Muitos, muitos. Mesmo com a divisão, né? Cada casa, até algumas casas se ajuntando. Imagina, as famílias bem pequenas, elas se ajuntaram talvez em 3, 4 casas, dizendo: olha, vamos compartilhar aqui. Até porque eles sabiam que aquilo não era para encher a barriga. Eles receberam uma ordem de comer e sair. Então ninguém queria comer até se saciar, queria comer para obedecer o que Deus mandou. Quantas vezes nós não falamos: a comida aqui não é física, a comida é espiritual. É espiritual. Não é para a pessoa comer, sair daqui farta, ou dizendo: o pão está bom ou ruim, ou eu tomei pouco suco, o cálice, meu cálice foi pequeno ou foi grande. É para a pessoa estar pronta para fazer a passagem espiritual, para ter renovo. João Batista teve a revelação, foi o próprio Espírito Santo mostrando para ele. Ele é o Cordeiro de Deus, e Ele é suficiente para todas as nossas casas, porque Ele tira o pecado do mundo. Glória. E se tinha cordeiro, nós chegamos no segundo elemento: tinha que ter sangue, por causa do sacrifício. O próprio Pedro faz a comparação. Quantas pessoas aqui não aprenderam para a alma sair do limbo? Faça uma missa de 7º dia, oferte para que ela saia do purgatório. E há vários ensinos, não só de uma, mas de várias religiões, pensando com que o dinheiro pode comprar as coisas espirituais. Tem gente que acha que com o dinheiro pode comprar um pedaço no céu. Tem gente que acha, como os antigos faraós, que com o dinheiro vai poder trocar por uma riqueza espiritual. Mas Pedro teve também a revelação sobre o sangue de Cristo, e eu quero que você confira comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, por favor. Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, e o versículo é o de número 18. Acharam? Sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Você acha que é só uma ou duas religiões que fazem isso? Pedro falou: na nossa época já tem acontecido isso, porque tem coisas, costumes que têm acompanhado o povo desde o Egito antigo.
Por isso que Deus dizia: vocês vão conquistar a terra do cananeu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, mas não se misture com os deuses deles. Por isso que Deus chega para o povo e diz assim: corta o bosque, derruba as estátuas, porque não é isso que o Senhor ensinou para vocês. Pedro está falando: nós recebemos tradições dos nossos pais, que o dinheiro poderia ser uma moeda corrente, o ouro, a prata, poderia ter algum valor espiritual, mas Pedro está falando: nós descobrimos que isso tudo é corruptível, no sentido de, no mundo espiritual, não tem valor nenhum. Vai chegar grandes e pequenos diante de Deus, e Deus vai vê-los como iguais. As almas chegarão a Deus despidas. E aí, qual é a verdade que a pessoa vai entregar? Principalmente aquelas pessoas que vivem de aparência e que para ela o ouro é até maior do que o altar, assim como viam os fariseus. Não foi com essas coisas, mas foi com o que? Versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vós. E se o sangue de Jesus tiver poder sobre a sua vida, a morte pode até passar, mas não vai te alcançar, porque o sangue de Jesus nos livra do pecado e nos livra do poder maligno da morte. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Essa palavra não é em vão, porque é sangue imaculado, não tem mancha. E agora, no terceiro elemento, eu e você entramos também na comparação, porque quando João está no Apocalipse e ele começa a ver uma multidão subindo com roupas brancas, mas manchadas de sangue, o Senhor pergunta para ele: você sabe quem são estes? E o João: não, Senhor, o Senhor que sabe. João não sabe de nada, ele está vendo tudo novo. E o Senhor responde para eles: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Até na grande tribulação o sangue de Jesus tem poder, mas eles lavaram e branquearam as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Até para quem ficar para a última hora, se clamar pelo sangue de Jesus, vai chegar no céu lavado e remido. E por que eu disse que agora nós entramos nesta que era a sombra do Antigo Testamento? Porque o terceiro elemento que nós vamos destacar é a casa. Tem que ter a casa. Não podia comer o cordeiro, o sacrifício, fora de casa. E nós não estamos falando dos metros quadrados de construção e que nós chamamos de teto. É o nosso teto, é o nosso lar. Nós não estamos falando disso. Você é a casa de Deus. A casa de Deus é importante. Porque ainda na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 agora, no versículo de número 5, por favor. Quando achar, diga amém. Está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando Moisés deu a ordem, podem sair, que os lombos estavam cingidos, o sapato nos pés, o cajado na mão,
O povo não levou as paredes de barro da casa, não levou a construção. Por mais que tinha alguém, um ou outro, que tinha uma casinha mais ajeitada, né? Porque entre os escravos também havia os níveis, né, de escravos também. Eles falaram: não, preciso levar meu telhado, eu trabalhei muito por isso. Eles eram a casa de Deus. Eles não sabiam ainda, mas você agora sabe. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada do Deus Altíssimo. E quando nós chegarmos no céu, escrito está, nós vamos morar dentro de Deus, porque nós somos a casa dele, mas ele também será a nossa casa para todo sempre. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque você é casa espiritual, querido. E se a sua casa estiver em Jesus, ela não será abalada. Oh glória! No sacrifício tinha que ter casa. E foi a primeira vez que eles ouviram: esta é a Páscoa do Senhor. Eles nunca tinham ouvido falar disso. Depois que terminou-se todas as instruções, esta é a Páscoa do Senhor. Mas a Páscoa não é uma festa, uma data. A Páscoa é uma pessoa. Como assim, pastor? É tal dia, é feriado. A Páscoa é uma pessoa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 7. Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa. Deus nunca quis que a pessoa tivesse um feriado. Essa não era a intenção. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a nossa Páscoa, Cristo disse: quem crê em mim e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passa. Páscoa é passagem, é saída, passa da morte para a vida eterna. Não tenha mais a Páscoa nunca mais como uma data ou como uma festa judaica. Isso é para nós que vamos estudar o contexto, é verdade. Mas para nós salvos, Cristo é a nossa Páscoa. Hoje está presente aqui todos os elementos que Deus destacou: o cordeiro, o sangue, a casa e Cristo a nossa Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu fico imaginando que houve algumas pessoas que pagaram para ver, sabe? Porque tem gente teimosa, né? E rebelde. Mas também nós temos indícios na Bíblia que até alguns egípcios participaram deste êxodo. Onde está escrito, pastor? Faz a campanha, a gente vai chegar lá. Tem que fazer a campanha. Por isso tem que vir 7 domingos, 7 quartos, para dar tempo de pregar tudo, né? Já já vai ter irmão chegando para as 10 horas da manhã. Não vai dar tempo de pregar tudo, né? Quem obedeceu
Eu acho que ficou naquela aflição de, meu Deus, que ninguém dormiu, querido. Ninguém dormiu. Quem é que dorme? O anjo da morte vai passar acima da minha casa. Eu vou lá dormir? Vou nada. Cadê o sono? Não existe sono nessa hora. E todo mundo preparado para sair. Eles perceberam realmente a morte. A morte respeita o sangue do sacrifício. Uma vez eu disse isso numa programação de rádio em Manaus. Nós estávamos naquela campanha Tudo pelo Sangue. Aquela campanha foi uma maravilha. Eu lembro que eu disse assim: a única linguagem espiritual que é respeitada é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O diabo não respeita Bíblia, que a pessoa, não, vou pegar a Bíblia aqui. O diabo não respeita isso. O diabo não respeita a batida de pé. A doença não respeita se a pessoa é da igreja ou de fora da igreja, mas o sangue de Jesus. Até a morte respeita e tem que recuar para o sangue de Jesus. Uma mulher tinha recebido um diagnóstico de câncer. Ela ouviu essa palavra na rádio. E ela falou: então câncer, pode ir embora do meu corpo, porque o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Ela fez isso sozinha. Voltou no médico na outra semana. Todas as células estavam saudáveis. O câncer desapareceu por causa do sangue de Jesus. Pastor, eu tenho uma enfermidade. Começa hoje a tomar posse do sangue de Jesus como ele é. Como ele é. E é por isso que todas as pessoas salvas precisam estar lavadas no sangue de Jesus. Porque senão não sobraria salvação para nós. A pessoa hoje pode ter religião, sacrificar ovelhas, bodes, galinhas. Esses sacrifícios não vão salvar. Esses sacrifícios não vão substituir o sangue de Jesus. Você foi comprado por alto preço, querido. Alguém teve que te comprar, porque no mundo espiritual todos nós somos escravos. Tem gente que é escravo do medo, tem gente que é escravo do dinheiro, tem gente que é escravo da ansiedade. Eu prefiro ser servo, escravo de Jesus, porque Ele me promove de servo a filho de Deus. E o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve. Não é pesado obedecer Jesus. Se a pessoa está tendo peso obedecendo Jesus, ela está fazendo da maneira errada. Se ela está se arrastando, não estou falando de momentos de luta, tá? Estou falando da pessoa que vive assim, vive se lamentando. Tem alguma coisa errada. Algo tem que ser ajustado, porque a fé, ela te joga para cima. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é assim conosco, salvos? Mas se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e não desfruta ainda do sangue de Jesus, com poder para te salvar, entrega a tua vida para Jesus e entra por esta porta que é Jesus. Porque a porta de saída para você é Jesus, querido. E não fique dizendo assim: ah, mas eu vou esperar. Faça isso apressadamente. Tem gente que fala: vou esperar para batizar. Quando eu falo com essas pessoas, pode gostar de mim ou não, viu? Eu falo: ó, você está brincando com a tua alma. Pode ser que não tenha outra oportunidade. Pode ser que não tenha. Não brinca não. Faça isso depressa. Faça rápido. Porque com salvação não se brinca. Não se brinca, porque muitos estão hoje sem salvação e já não tem mais a chance que nós temos hoje. Pastor, hoje eu quero, ouvindo esta palavra, entregar minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Eu ainda não o confessei como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da alma. Então entregue a sua vida para Jesus hoje. Dá um sinal com sua mão e entregue a sua vida para Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu ainda não me batizei.
Se você um dia trouxer alguém aqui que a pessoa falar que não se batizou ainda, eu vou insistir para que ela se batize. E não pense, pastor, eu vou pressionar a pessoa e o inferno que está pressionando para levar a alma dela embora. Você não conta com isso? Ou você se esqueceu que você está numa guerra? Você não está num campo de passeio não, querido. Nós estamos no meio de uma guerra, estamos nas trincheiras de Cristo. É a guerra pela alma. Então tem que insistir, tem que falar mesmo. Se for para ser chato obedecendo a Jesus, seja o chato da tua casa. Fale mesmo sobre o céu, fale sobre a salvação. Faça a sua parte, insista mesmo, porque Jesus está voltando. Quem crer e for batizado será salvo. Não é só estar dentro da igreja, é dentro do reino. Veja que não foi a casa que eles comeram a Páscoa que era santificada, a vida deles foi santificada. Eles comeram a Páscoa no Egito. Nós comemos a Santa Ceia lembrando de Cristo nesta terra má. Mas Deus não quer nos deixar aqui, Ele vai nos levar para o céu. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.